Critério Sustentável, o podcast para falarmos tudo sobre gestão pública e sustentabilidade. Olá, eu sou a Kathleen Feitosa Scartesini e esse é o podcast Videocast Critério Sustentável. Um espaço para que a gente possa falar, discutir, debater, refletir sobre as dimensões da sustentabilidade. E aqui a gente fala sobre a sustentabilidade no seu termo mais plástico, no seu sentido mais plástico. A gente fala sobre sustentabilidade ambiental, social, humana, territorial, previdenciária, tributária, cultural, Jesus. Tem muito assunto para a gente falar sobre sustentabilidade. As pessoas precisam saber cada vez mais que sustentabilidade não tem apenas um viés, mas é assim um prisma multicolorido de todas essas dimensões. Esse espaço, ele é promovido pelo grupo GPS, Gestão Pública e Parcerias Sustentáveis, um grupo que começou lá em 2015, olha, tem muito tempo que a gente fala sobre esse assunto. Eu estou aqui hoje com a minha parceira Adriana Toches e estamos gravando aqui nos estúdios da Omnivídeo Produções, graças ao patrocínio único e exclusivo do meu marido, Kiko Scartesini. Um beijo para você, Kiko, muito obrigada. Antes de eu começar a nossa entrevista de hoje com um especialista top em sustentabilidade social, ele vai falar sobre acessibilidade. Calma, que eu já digo quem é. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher 50 a mais, com um largo sorriso no rosto, feliz da vida e agradecida, né? Mulher de tez branca, com os cabelos castanhos, frustrada porque não sou ruiva, porque gostaria muito de ser, né? A altura dos ombros, uma camisa verde e um colar muito fininho, dourado. Atrás de mim, eu estou num estúdio com um painel ripado de madeira. Na minha frente, eu tenho aqui um microfone, uma mesa com umas flores, o laptop e assim vai. Esse é o cenário que eu me encontro agora. Você pode acompanhar o trabalho da GPS pelas nossas redes sociais. No YouTube, no Instagram e também no LinkedIn. Você vai clicar no endereço @GPS_critério sustentável. E você vai lá ver as três panteras. Eu, Adriana Toches, Isabela Brito. Nós fazemos um trabalho muito bacana de gestão do conhecimento a respeito dessa temática. Bom, o tema da nossa entrevista hoje é acessibilidade e inclusão, uma justiça sem barreiras. E o nosso entrevistado é uma referência nessa temática, né, de forma nacional e internacional. Primeiro eu vou passar a palavra para a Adriana, para ela dar um oi, e aí eu passo a palavra para o nosso entrevistado. Estamos ansiosas para ouvi-lo, mas eu vou me apresentar. Eu também sou 50 a mais, cabelo na altura dos ombros, morena, tenho os olhos escuros, cabelos escuros e estou aqui com uma roupa branca e azul, porque hoje é sexta-feira, né? A gente está bem animada para o final de semana. Vamos ao nosso querido entrevistado, Dr. Joelson Dias. Por favor, se apresente. Muito obrigado. Vocês não imaginam a satisfação participar desse programa. Eu, na verdade, enfim, fui um privilegiado, porque nós temos senhas para a participação neste programa. Encontrei minha querida Kathleen Feitosa, minha amiga, no Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, e vi a ansiedade de todos os professores e professoras que ali estavam para participar deste programa. Que então, honra! Imaginem a minha emoção e satisfação ter sido um dos prestigiados, privilegiados aí com essa senha. Eu sou Joelson Dias, cabelos pretos, pele clara, uso óculos, estou de barba, uma camisa numa tonalidade cinza clara, uma gravata na mesma tonalidade um pouco mais escura, um terno preto e muito bem aqui acompanhado no estúdio dessas personalidades que já se apresentaram antes. Muito obrigado pelo convite. Gratidão, meu amigo, namastê, que você tenha um final de semana maravilhoso, tenho certeza que você teve uma semana maravilhosa e chegou aqui inspirado, mas antes eu vou falar
Quem é Joelson Dias? Né? Qual é a sua trajetória? Ele é mestre em Direito pela Universidade de Harvard. Já foi ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, que foi minha casa durante 10 anos. Advogado e sócio do escritório Barbosa e Dias Advogados Associados. O escritório dele é pertinho daqui, ele veio andando, gente. Representante titular do Conselho Federal da OAB, no Conselho Nacional de Direito das Pessoas com Deficiência, o CONAD, foi presidente e integrou a Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Conselho Federal da OAB, concursado, procurador da Fazenda Nacional, da Câmara Legislativa no DF e servidor do TSE, fundador da Rede de Direitos Humanos e do Instituto de Estudos Jurídicos e Diálogos Constitucionais. Meu amigo, que história linda, que trajetória rica, cheia de competência e de sustentabilidade. E com tudo isso, né, eu tenho certeza que você é um homem inspirado, né, para poder falar das políticas de acessibilidade, inclusão e cidadania. Hoje você passa a se tornar um amigo do critério sustentável e é com muita alegria que a gente te recebe aqui hoje. Então, vamos direto para a primeira pergunta, porque o pessoal está ansioso. A visão além do olhar. Você costuma dizer que a deficiência visual nunca foi um limite, mas um convite para enxergar o mundo de outra forma, né? Isso se extrai das suas palavras, né, dos seus discursos, por onde você passou e deixou a sua marca. Com essa percepção pessoal, aliás, como que essa percepção pessoal influenciou a sua trajetória no direito e no serviço público e como que ela moldou o seu modo de compreender o que realmente significa acessibilidade? Primeiro, minha amiga Kathleen, falar da minha admiração pelo seu trabalho. O Brasil deve muito em termos de inclusão, de acessibilidade, de sustentabilidade ao seu trabalho que não vem de hoje no TSE, como você já antecipou, e também no STJ e em programas como esse. Você se tornou uma referência no tema e que bom que você tenha aproveitado de toda essa experiência, de todo esse seu reconhecimento profissional para levar adiante um programa tão importante como esse, o Critério Sustentável. Vida longa a esse programa, porque estamos a falar mais do que qualquer outra coisa da disseminação de informação, de conhecimento, e a gente está precisando muito mesmo das luzes do conhecimento nesse mundo que, lamentavelmente, pelo propósito, pela má conduta de alguns, se tornou tão dividido, tão intolerante, tão cheio de ódio, tão cheio de discriminação, tão cheio de violência. Isso acaba alcançando também, lamentavelmente, as pessoas com deficiência. Porque, mais do que qualquer outra coisa, a invisibilidade, a restrição, a limitação no exercício dos seus direitos, capacitismo, a discriminação, o preconceito, é tudo isso que nos levou a essa necessidade de uma legislação hoje muito garantidora dos direitos dessas pessoas com deficiência, mas que nos deixa ainda muito distantes em termos de aplicação, em termos de tornar tudo isso muito concreto, tudo muito material. Então, por isso, esse seu programa, no que fala do conhecimento, divulga as informações, dissemina as informações, é tão importante para a gente romper com esse ciclo vicioso, lamentável, da invisibilidade, do preconceito, da discriminação, da intolerância. Porque foi isso que eu pude aprender ao longo de todos esses anos, já são muitas décadas de atuação, enxergar o mundo de outra forma por conta desse meu convívio, desse meu contato com esse segmento das pessoas com deficiência. Foi isso que eu pude ver, pude perceber que a deficiência, mais do que ali o impedimento, a limitação do corpo propriamente dita, precisa ser vista como um gesto de empatia, um compromisso com a igualdade, um compromisso com a justiça social. Porque no final é isso. Qualquer um, qualquer uma,
não obstante os seus impedimentos de natureza física, mental, sensorial, intelectual, vive ou pode viver muito bem como as demais pessoas na sociedade se a gente conseguir romper, eliminar as barreiras. Então é isso que, na verdade, a gente precisa cuidar, da implementação dessa legislação, para definirmos aí políticas públicas, para que a gente possa eliminar essas barreiras físicas, essas barreiras comunicacionais, mas, sobretudo, as barreiras culturais, as barreiras atitudinais. Porque é isso que, no final, acaba impedindo que as pessoas com deficiência revelem todo o seu talento, os seus potenciais, né? A falta de políticas públicas que garanta a remoção de todas essas barreiras e a sua inclusão social. Gratidão, meu amigo. Maravilha. A lei, né, que o senhor se refere, a 13146 de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão, ela está aí, portanto, há 10 anos em vigor. E a lei traz no texto que a acessibilidade é um direito que possibilita autonomia, participação e, acima de tudo, igualdade. Isso ainda é discurso? O que está faltando para colocar em prática real a eliminação dessas barreiras, né? É muito interessante quando você traz todo o seu histórico de atuação institucional, uma caminhada bem profícua. Mas a gente ainda se depara, inclusive no judiciário, com órgãos que não têm uma rampa no tribunal do júri, que não tem um elevador com um caminho, né? A gente vê isso em vários órgãos, que barreiras arquitetônicas minimamente falando dessas, mas a gente vê adventos como barreiras tecnológicas ou mesmo do preconceito. Eu queria que você fizesse um paralelo. Nesses 10 anos, o que de fato estava previsto na lei, que ainda é discurso e que precisa virar prática, né? Bom, assim, nós não podemos deixar de reconhecer os avanços. Para que a gente faça uma análise crítica e identifique depois como tirar do papel essa legislação, como criar essas políticas públicas tão necessárias para a efetivação desses direitos, nós não podemos deixar de reconhecer os avanços. O Brasil tem hoje uma das legislações mais avançadas do mundo em termos de proteção e promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Eu lembro sempre, o déficit não está propriamente a partir da Convenção da ONU. O Brasil assinou a Convenção da ONU, a Convenção é de 2006, o Brasil ratificou essa Convenção em 2008, ratificou com status de norma constitucional. Isso é muito importante, porque significa dizer que a gente não pode ter nenhuma lei, nem da União, nem dos estados, nem dos municípios, contrariando a convenção. A gente não pode ter nenhum ato do presidente, do governador, da governadora, do prefeito, da prefeita, contrariando essa comissão, e nem mesmo o Poder Judiciário pode contrariar a convenção da ONU. Então, por isso é importante dizer que ela tem esse status de norma constitucional. Mas a gente não pode esquecer que a própria Constituição de 88 já trazia muitas regras, muitas normas, princípios, garantindo a acessibilidade, garantindo a inclusão, garantindo um olhar especial sobre os direitos das pessoas com deficiência. Então, esse nosso déficit, na verdade, vem desde 1988, com a Convenção da ONU, claro, com a Constituição Brasileira de 88. Claro que a gente avançou muito, então, com a Convenção, depois com a Lei Brasileira de Inclusão. Nós temos programas específicos, tanto no CNJ, nós temos uma política nacional de acessibilidade no Judiciário, nós temos no âmbito da Justiça Eleitoral um programa de acessibilidade da Justiça Eleitoral. Então, assim, leis, tratados internacionais não nos faltam. Agora, realmente, nós temos aí essa distância entre o que está na legislação e o que precisa ser aplicado. E, para isso, a gente continua com a necessidade de programas como esse, em que a gente possa reconhecer os avanços, mas, ao mesmo tempo, pensar em que políticas públicas, em que medidas concretas ainda temos que adotar para a efetivação dessas políticas. Por isso é importante falar dos conselhos. Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, os conselhos estaduais, os conselhos municipais, como esses conselhos estão funcionando, qual o financiamento, qual o orçamento o Estado, os municípios e a União têm destinado para esses conselhos, a garantia de que esses conselhos tenham composição paritária, para que as pessoas com deficiência, suas entidades representativas
legislativas também deles possam fazer parte, para que os conselhos possam acompanhar de perto o trabalho do legislativo. É no legislativo que a gente tem, enfim, as leis aprovadas para justamente garantir essas políticas públicas, a definição do orçamento. A gente precisa urgentemente capacitar as pessoas com deficiência, que sabem pelos seus próprios conselhos para tratar de orçamento, como é que faz para definir as prioridades, como é que faz para garantir que todo ano nós teremos os recursos suficientes para a efetivação dessas políticas públicas. Isso vale para a área da saúde, do trabalho, da educação, do lazer, da cultura. E aí, uma coisa que é muito fundamental, que está na Convenção da ONU, que está na Lei Brasileira de Inclusão e que é lema internacional das pessoas com deficiência. Nada para as pessoas com deficiência sem as pessoas com deficiência. E pensarmos também nos objetivos de desenvolvimento sustentável, porque aí a gente tem outro lema, que ninguém seja deixado para trás. E para isso só tem uma alternativa: muita participação das próprias pessoas com deficiência. E não é só na fiscalização das políticas, quando nós já temos as políticas, saber se estão sendo cumpridas ou não. Muito antes disso. Temos que criar os comitês, criar as comissões, criar os grupos de trabalho no âmbito do legislativo, no âmbito do executivo, eu diria até no judiciário. É o que a gente tem visto com algumas audiências públicas, com a possibilidade de que as instituições, as organizações se inscrevam como amigas da corte nos processos que lhe digam respeito, justamente para que as pessoas com deficiência tenham assegurada essa participação, como eu dizia, não só na fiscalização, mas no próprio desenho da política pública. Possa fornecer à corte, por exemplo, antes de uma decisão, os subsídios, as informações de uma perspectiva dos direitos da pessoa com deficiência, para que aí sim a gente tenha políticas públicas definidas com a sua participação, temos o orçamento definido também com prioridade para as pessoas com deficiência, e de tudo isso elas possam participar, possam opinar. Então, no meu entendimento, é isso que agora a gente tem como desafio pela frente, fomentar cada vez mais essa chamada democracia de monitoramento, dar condições para que as organizações de e para pessoas com deficiência, os conselhos, os grupos de trabalho, as comissões possam funcionar já na definição dessas políticas, já no desenho dessas políticas, sempre com a participação das pessoas com deficiência, para que a gente tenha, assim, melhores resultados no que diz respeito à concretização de tudo isso que essa ampla, vasta legislação já assegura. Amigo, nesse sentido que você falou, é interessante a gente ver o caminho que o judiciário tem percorrido no para proporcionar maior acessibilidade e inclusão à pessoa com deficiência. Então, aqui temos alguns normativos que trouxeram maior segurança para essa questão, para essa temática, a Resolução 230 de 2016, mais tarde atualizada pela 401 de 2021, que consolidou a política nacional da pessoa com deficiência. É clara a evolução. Mas nós que atuamos tanto tempo, né, no judiciário, eu 30 anos, Adriana também, 30 anos também, Adriana, 20, foi isso? Mais ou menos isso. Foi precoce, amiga. Foi precoce. É verdade. Eu ainda sinto falta, nós temos a política, mas falta a cobrança dessa política, sabe? Para saber se ela tem sido efetivamente monitorada. Esses dias eu cheguei num tribunal que o elevador não falava. Uhum. E aí eu perguntei, eu falei assim, por que o elevador não fala, né? Uhum. Primeiro andar, portas abrindo, né? Segundo andar, portas fechando. Aí os servidores reclamaram que o elevador estava falando. Eu disse, meu Deus do céu, quanto desconhecimento. Como é difícil você calçar o sapato do outro, você se colocar no lugar do outro, né? E assim nós vemos, né, obras, como a Adriana falou, né, que não tem acessibilidade, sistemas, né, a forma de você se comunicar. Então, assim, será que a ouvidoria, será que a corregedoria não poderia entrar nesse aspecto de cobrança dessa política, para que a gente pudesse ter, na esteira do que você falou, um verdadeiro monitoramento e efetividade da política pública? Bom,
eu acho que nós temos uma frase de efeito de fundamental importância para compreender o papel relevantíssimo que o judiciário pode ter nessa questão da acessibilidade e inclusão. Sem acessibilidade não há acesso efetivo à justiça. Isso deveria ser o nosso mantra, para que a partir dessa compreensão do que é efetivamente o acesso à justiça, criássemos ali todas as políticas, todas as medidas, ações concretas para efetivamente tirarmos do papel esse esforço que não tem sido de hoje do próprio CNJ, a partir de toda essa regulamentação que você conhece muito bem, você atuou sempre muito nisso no âmbito do CNJ, do STJ, que é a Resolução 230, depois a Resolução 401 agora de 2021, para que a gente consiga avançar também em uma outra compreensão, que essa acessibilidade não é só no Poder Judiciário, né, mas em qualquer dos outros poderes. Ela não é apenas uma pauta administrativa. Não deveria ser apenas só um número lá no que diz respeito às metas dos tribunais ou até dos governos, mas uma compreensão de que isso, na verdade, é uma expressão concreta, isso é uma materialização do direito fundamental que tem todas as pessoas com deficiência, a todos os direitos como os demais as demais pessoas em sociedade, inclusive o próprio direito, então, de acesso à justiça. O que a gente precisa, como eu dizia, mais do que o trabalho das comissões, né, de sustentabilidade, de inclusão, das comissões essa que a professora Kathleen já participa há tanto tempo, sempre deu muito a sua contribuição, as ouvidorias, mas a necessidade de que as próprias pessoas com deficiência também sejam incluídas, de novo, desde o desenho, desde a concepção das políticas que cada tribunal precisa adotar para garantir a acessibilidade. Não é só na fase da fiscalização, não é depois de já implementada a política. Precisam as pessoas com deficiência ter acesso de alguma forma ao que está chegando na ouvidoria, ao que está sendo feito pelas comissões, pela diretoria geral dos tribunais, para que possam dar a sua própria contribuição de como eliminar essas barreiras, de como priorizar o orçamento e o que realmente importa no final, como a gente transformar, né, as nossas instituições em política de Estado, toda essa questão da acessibilidade, da inclusão, em verdadeira política de Estado e não somente, por mais importante que seja, uma iniciativa, uma meta, um selo de determinada gestão. Por isso que eu continuo insistindo nesse trabalho articulado dos tribunais com os conselhos, cada vez mais o CNJ, atuar em parceria com o CONAD. Nós estamos num momento muito difícil, tem 1 ano que o CONAD não funciona, nós tivemos uma disputa eleitoral muito mal sucedida na composição do CONAD no início deste ano, que resultou em ações judiciais. Com isso, o órgão está sem funcionar praticamente todo esse ano de 2025, lançaram agora um novo edital, a expectativa é de que se possa resolver agora o processo eleitoral e o CONAD retome o seu funcionamento, porque nós não podemos conceber com todas essas necessidades e urgências, né, o CONAD sem a sua atuação. Mas não faltam regras, resoluções, normas no âmbito do próprio Poder Judiciário, né, Manual de Acessibilidade e Inclusão que o CNJ também já lançou, toda a questão digital e tecnológica, nós temos que falar muito de acessibilidade agora digital. Mais um protocolo, né? O mundo está muito mudado com essas novas tecnologias, com a inteligência artificial. Sim. E falar de acessibilidade, de inclusão digital, não é só pensar se a pessoa tem o telefone, o computador, o Wi-Fi, o aplicativo, a internet. Não é isso. Nós temos que ter certeza de que, da mesma forma que todos os indivíduos hoje se beneficiam das novas tecnologias, da inteligência artificial, para encontrar um emprego, para pedir a sua comida, para fazer a sua pesquisa acadêmica, até para ter aí os seus relacionamentos, que isso seja acessível também para todas as pessoas com deficiência. Será que as pessoas com deficiência estão conseguindo tirar de todas essas novas tecnologias, redes sociais, inteligência artificial, o mesmo proveito que os outros indivíduos também têm tirado com essas
novas tecnologias, porque o eixo da inclusão, da acessibilidade digital já foi definido há muito tempo pela ONU como essencial, indispensável quando falamos aí de governança da internet, quando falamos aí de todas essas tecnologias. Isso está nos relatórios da ONU, nos relatórios da Unesco, e aí por isso não poderíamos pensar o poder judiciário se não fosse também promovendo essa acessibilidade nos sistemas judiciais eletrônicos. Então, esse é um outro esforço que a gente também deve fazer. Nós já temos os protocolos, né, da acessibilidade, da inclusão, o programa Justiça 4.0, vários relatórios do próprio CNJ sobre essa questão da acessibilidade digital, mas nós temos que ir muito mais além, porque, na verdade, o que a gente tem hoje, enfim, é muito difícil dizer isso, mas nós tínhamos que reconhecer um capacitismo institucional. Exatamente. Isso vale para qualquer dos poderes, vale para qualquer das unidades da federação, vale para a União, porque as principais barreiras que ainda temos são as barreiras culturais, são as barreiras atitudinais, a questão da relação entre as pessoas, dos preconceitos sutis, sim, ou mesmo escancarados. Não adianta a gente pensar em toda essa sofisticação tecnológica, não adianta a gente pensar em todas essas metas, pensarmos em todos esses selos, e que bom que temos essas metas e esses selos, porque tudo de alguma forma tem que contribuir para que a gente mude essa cultura institucional. E tem muito a ver com isso, Kathleen, querida amiga, que você disse antes, a necessidade de que as pessoas tenham mais do que qualquer outra coisa, empatia. Alteridade. É muito importante a gente compreender que a diversidade é que sempre nos permitiu os avanços tecnológicos, a inovação, a sobrevivência. Como é que a gente pode pensar em discriminação, em preconceito? Isso não é só em relação às pessoas com deficiência ou capacitismo. Como é que a gente pode pensar que a sociedade ainda é misógina, sexista, racista, homofóbica, quando a gente sabe que ao longo de toda a história da humanidade foi a diversidade, a contribuição desses diversos segmentos que permitiram primeiro a nossa sobrevivência, e depois toda essa inovação da qual temos tanta felicidade inteira. Então tem esse aspecto simbólico, esse aspecto cultural, esse aspecto atitudinal que precisa mesmo mudar. E isso vale para a própria composição do Poder Judiciário. É muito importante que a gente tenha cada vez mais servidores e servidoras, juízes e juízas, magistrados e magistradas com deficiência. Isso não é só uma preocupação com os usuários, as usuárias do sistema judicial, mas também a sua própria composição. Porque, é claro, é simbólico isso, né? Ver que as próprias pessoas com deficiência também podem desempenhar a sua atuação no âmbito do Poder Judiciário como qualquer outra pessoa. Então, são essas as considerações que me parece assim, a gente sempre ter em mente nessa perspectiva, né? De sairmos aí dessa pauta administrativa para uma compreensão verdadeiramente de mudança institucional, mudança de cultura, mudança de atitude, para que a gente, mais do que essas adaptações pontuais, possa pensar em algo mais permanente, mais sistemático, que vai mudar não é só o Poder Judiciário, hein? Vai mudar a nossa própria sociedade. Que maravilha ouvi-lo, porque a gente, inclusive nas nossas capacitações, a gente traz um eixo sobre a cultura, né? Porque o senhor falou de empatia, falou de cultura, e eu vou colocar mais um ingrediente: ética. Ética nas relações humanas. E nós que trabalhamos na gestão pública, né, em todas as esferas, judiciário, executivo, legislativo, em todos os níveis, inclusive num município desse tamaninho que seja, nós temos que entender qual é o nosso papel enquanto servidores públicos, enquanto gestores públicos. Estamos ali para atender os anseios de uma sociedade que é diversa, como o senhor trouxe de uma forma tão, digamos, tão inteligente. E isso tem que se refletir, e esse também é um mote que a gente repete em quase todo o programa aqui.
a capacidade do Estado em agir por meio do poder de compra. Se nós compramos, né, ainda o número não é oficial, mas os estudos indicam que nós compramos, a própria OCDE, cerca de 16% do produto interno bruto. Então, além de atender a sociedade, nós temos o poder de forma transversal, modificar um mercado fornecedor para que ele também produza resultados para a sociedade. Então, a regra é nossa, nós temos o poder, a lei, a legislação, o poder orçamentário é nosso, mas eu acho que falta mesmo conjugar esses 3 pilares, né? A empatia, a ética e o poder de compra do Estado. O poder de compra do Estado. A Lei 14.133 de 2021, ela aborda a questão da acessibilidade em artigo. Mas a gente observa ainda vários debates sobre isso. Quer dizer, o poder do Estado comprador que orienta, indica, determina ao mercado fornecedor que ele empregue pessoas com deficiência. E aí, na hora de planejar uma contratação, na hora de fiscalizar uma contratação, o Estado ainda apresenta falhas. Como que o senhor enxerga isso? É justamente o que eu dizia. Eu acho assim que a cultura, eu ia lembrar da palavra. A gente inventou uma palavra que chama. Temos tudo, temos legislação, temos orçamento, mas falta querência. Podemos implementar governança, mas cadê a querência? Como é que a gente evolui nesse aspecto? Eu acho que esse é o principal desafio que temos. Era justamente o que eu dizia. Como sair da compreensão de que isso é mais do que uma pauta administrativa, Sim. de que isso é mais do que uma meta, de que isso é mais do que um selo, de que isso é mais do que uma previsão legislativa, é uma lei mesmo, né? De que isso é mais do que uma obrigação ali de quem cuida da licitação de verificar se esse requisito foi preenchido. Como é que a gente muda a cultura? Como é que a gente muda a atitude? Porque a lei fez a parte dela. Foi uma transformação estrutural de fundamental importância, passar a compreender a acessibilidade nas contratações. Mas como é que a gente traduz isso para os servidores e servidoras públicas, as empresas e a sociedade como um todo? Porque se nós não conseguirmos isso, de nada vai adiantar esse recorte transversal, você usou a palavra muito corretamente, Adriana, que agora orienta todas as fases ali do processo de contratação pública. Então, não é só uma questão de fiscalização, não é só uma questão de avaliar os resultados, mas nós pensarmos isso como uma verdadeira mudança paradigmática. Porque é isso, é a primeira vez que a legislação brasileira, não poderia ser diferente, contempla no regime ali de compras públicas que contratar com acessibilidade agora é um ato de justiça social, é um ato de concretização da cidadania. E isso deveria ser muito óbvio para todo mundo, né? Não é só um dever técnico, porque agora se passa a exigir das empresas que garantam ali a acessibilidade, que garantam a contratação das pessoas com deficiência, que garanta a inclusão. Isso é muito importante, porque é isso que vai transformar na prática, de maneira não só simbólica, mas substantiva, isso que a gente reivindica o tempo todo, que é a acessibilidade, que é a inclusão. Então, quando a gente pensa no que está agora na nova lei de licitações, no que nós já tínhamos antes na Convenção da ONU, na Lei Brasileira de Inclusão sobre acessibilidade, nós teremos então uma compreensão, agora sim, muito mais fácil ter essa compreensão de maneira concreta de que isso envolve tudo, né? Envolve os espaços, os equipamentos, os serviços, o mobiliário, os produtos, absolutamente tudo para que as pessoas com deficiência possam usar tudo isso e participar com segurança e
autonomia. Então esse é o cuidado que agora todo e qualquer gestor, gestora pública tem que ter quando planeja uma obra, quando pensa em adquirir um produto, pensa em adquirir um serviço, porque passou a ser uma exigência a inclusão desses critérios de acessibilidade, sob pena de se invalidar até mesmo a própria licitação. Então, de novo, nós não temos problema com a legislação assegura o direito. A questão é como a gente convencer as pessoas de que mais uma norma técnica, mais um requisito, mais uma exigência da legislação, especificamente nas licitações, que isso, na verdade, agora é a concretização, é a materialização daquilo que já estava na Constituição, que está na Convenção da ONU, que está na Lei Brasileira de Inclusão, no que diz respeito à acessibilidade. Acessibilidade para quê? Parâmetro de qualidade, parâmetro de eficiência, para garantir esse espaço, para que as pessoas com deficiência também possam demonstrar as suas potencialidades, as suas capacidades, mostrar que é possível, claro, desde que se garanta ali toda a adaptação razoável, desde que se pense desde o início o projeto absolutamente acessível, não é uma questão de promover ajustes, promover reformas depois de construído, não, já concebê-lo com a acessibilidade e a inclusão necessária. E com toda a possibilidade, eu insisto sempre, de inovação. É mais um segmento que vem para contribuir com as suas ideias, com as suas perspectivas. Então não é só uma questão legal também de garantia de direitos, é de possibilidade de que a gente consiga até melhorar os nossos produtos, as nossas obras, os nossos serviços, porque nós teremos ali a perspectiva também das pessoas com deficiência e mais, o que vocês também muito discutem nesse programa de vocês, né? Sustentabilidade ambiental, social e econômica. Exatamente. O que me vem à cabeça é que muitas vezes o gestor que planeja, que desenha um ETP, ele desenha muitas vezes para o universo dele. O ETP é o estudo técnico preliminar, tá? Exatamente. Importante esclarecer isso, a sua prestigiada audiência, muito qualificada, tem conhecimento, boa parte já sabe, mas para aquela parte que não está tão experimentada assim, é isso, é o estudo técnico preliminar. Obrigada. É indispensável aí nas arrumamos licitações. um excelente e assistente de direção. É esse estudo técnico preliminar, o ETP, é que vai garantir essa acessibilidade como requisito. Perdão pela falha, a gente fala tanto em contratação aqui nessa mesa, verdade. que muitas vezes a gente parte do princípio que todo mundo sabe, você está corretíssimo. Há muito desconhecimento ainda. E às vezes eu me pego refletindo que o gestor desenha um estudo técnico preliminar apenas olhando... Ou um TR, né? Ou um termo de referência, ou um DOT, né? Um documento. Enfim. Os administrativistas estão amando. De demanda, olhando muito para o seu quadrado, para a sua realidade, sem se colocar no lugar do outro. Então, a gente vê ainda muita obra, né, sem acessibilidade. Nossa, é o que se vê. E nesse universo, né, de oferecimento de serviços públicos, eu vou dar uma cambalhota agora e nós vamos bater lá no Tribunal Superior Eleitoral. Nós vamos bater na Justiça Eleitoral e falar Até de democracia e voto estamos à véspera acessível. de um ano eleitoral em que essa temática tem que ser abordada. Exatamente. Eu diria que nós estamos em pleno processo eleitoral. Já estamos aí nas corridas, né? E você teve uma passagem brilhante no TSE e foi um dos grandes defensores, né, para que a urna eletrônica tivesse mais acessibilidade e que as pessoas com deficiência pudessem exercer seus direitos com maior participação política. Como é que foi vivenciar esse processo de inclusão dentro da Justiça Eleitoral? A vida, às vezes, é muito de legados. E, assim, de tudo o que eu tive a oportunidade de atuar na Justiça Eleitoral, porque é sempre um privilégio, uma honra, no formato de seleção dos juízes, dos magistrados, dos ministros
da Justiça Eleitoral é ser escolhido, né? Porque é um processo de seleção, passa, no caso dos ministros do TSE, passa pelo Supremo, passa pela Presidência da República. Então, e são muito poucos os que ali chegam, né? Porque são só 7 ministros e queria dizer também ministras. Mas de tudo o que pude ali atuar em termos de jurisdição, o mais importante foi, em determinado momento, provocar o ministro Lewandowski, que estava na presidência à época. Eu acabara de chegar da discussão da convenção da ONU em Nova York. Eu pude participar de todo o processo de elaboração, ainda de elaboração, de votação da convenção em Nova York, como um dos integrantes da sociedade civil. A participação da sociedade civil foi muito intensa na elaboração da convenção, por isso que até hoje a gente fala nada para as pessoas com deficiência, sem as pessoas com deficiência, porque, olha, se ajudaram a elaborar até a própria convenção, como é que agora nós vamos definir todas as políticas públicas? E aí o ministro Lewandowski, muito sensível, passou a diretoria geral do tribunal à época, a doutora Patrícia, enfim, olha, colha aí era demanda. Essa demanda era uma verdade, uma ansiedade mesmo na época, de como é que a Justiça Eleitoral brasileira pode dar a sua contribuição antes de qualquer lei nacional no que diz respeito à implementação da convenção. Porque eu sempre tive que a convenção independia de qualquer legislação para a sua efetivação. Para mim, a lei brasileira de inclusão vem como um complemento, algo a mais, mas não necessariamente dependíamos dela para a efetivação da convenção. Então o ministro Lewandowski acolhe prontamente a minha sugestão de que tivéssemos um grupo de trabalho no TSE para avaliar de que maneira a Justiça Eleitoral já poderia, ali no âmbito administrativo pelo menos, se adaptar, já tirar do papel a convenção naquilo que dizia respeito ao direito das pessoas com deficiência à participação na vida pública e política. E aí foi com muita felicidade que eu vi, já não era mais ministro, mas depois pude ver o processo, né, na capa do processo, ver como minha iniciativa, o que depois resultou num texto que foi votado pelo plenário como Programa de Acessibilidade da Justiça Eleitoral Brasileira. O mérito está no TSE de ter tido essa sensibilidade. Antes da Lei Brasileira de Inclusão, 3 anos antes da Lei Brasileira de Inclusão, nós já tínhamos o Programa de Acessibilidade da Justiça Eleitoral, que fez toda a diferença, né? Porque esse programa virou um paradigma, né? Porque ele foi o que possibilitou a Justiça Eleitoral, primeiro, se atentar para o tema com mais ainda propriedade, mudar a sua legislação, criar esse programa e, a partir dali, a gente ter mais esforço ainda, muito mais esforço ainda da Justiça Eleitoral para remover essas barreiras físicas, comunicacionais e principalmente atitudinais no que diz respeito ao processo de votação, enfim, no que diz respeito aos eleitores, no que diz respeito aos próprios candidatos, aos partidos. A Lei Brasileira de Inclusão ela vem depois, para reforçar justamente o que estava no Programa de Acessibilidade da Justiça Eleitoral Brasileira, reproduzindo ali muito do que estava ali no programa, das políticas, das ações, enfim. E é isso que a gente vê, então, esse esforço da Justiça Eleitoral de sempre, mas muito mais depois da Convenção, muito mais depois da Lei Brasileira de Inclusão, de tornar aí acessíveis as sessões eleitorais, garantir a estrutura física, tudo que tem ali a ver com... E não é só com a sessão de votação, com o entorno das sessões eleitorais. Eu digo que a Justiça Eleitoral, a gente falava de legado, enfim, é mais um. A Justiça Eleitoral deixa como legado para a sociedade, para a comunidade, o local de votação acessível, ou seja, as escolas, porque acaba cobrando do poder público municipal, que garanta a acessibilidade da escola, tem que ter certeza que o elevador está funcionando no dia, que tem elevadora que esteja funcionando no dia. Então, a gente vai falar nessas instalações adaptadas, nas rampas, na sinalização visual, na sinalização tátil. É isso que fica lá depois do processo eleitoral, né, o legado para as escolas. Esse programa de acessibilidade e outras resoluções também garantir toda a questão da tecnologia assistiva, né, e a autonomia do voto. Por isso que a gente vai falar na urna eletrônica, com a tecla ali em braille, hoje com libras, enfim, com vários aplicativos ali para garantir essa acessibilidade de todos agora os segmentos. Agora com microfone, né? Também. Não, sempre teve fone de ouvido fone também, de ouvido. Sempre teve fone. É isso que eu ia dizer, para garantir ali a acessibilidade a todos os segmentos. A gente pensar em qualquer dos segmentos, pensar na deficiência visual, na deficiência, na pessoa com deficiência auditiva e tal. Por isso que a UNA é pensado com
com todos esses mecanismos, né, e possibilidades. E até a questão mesmo da linguagem simples também, que vem sendo muito bem cuidada hoje, para também que as pessoas com deficiência intelectual também terem esse mesmo acesso. Então, é isso que a gente vem a cada ano ver incrementar cada vez mais, porque realmente fere a dignidade da pessoa pensar que ela chega numa escola para votar e tem que ser carregada ali pelas escadas. A União já foi responsabilizada várias vezes por isso, né? Enfim, porque fere a dignidade da pessoa ela ser carregada. E a Justiça Eleitoral tem sempre sido muito atenta, tentando tornar todas as sessões acessíveis, da mesma forma tornar também todas as urnas ali acessíveis. E um esforço muito grande da Justiça Eleitoral também no que diz respeito à capacitação. Não são poucos os cursos que eu, enfim, como sócio fundador ali do IDECOM, tenho tido o privilégio, a honra de promover nas escolas judiciárias eleitorais e também no judiciário, cursos de acessibilidade, cursos de inclusão. Então, a capacitação também está muito em discussão. A parceria que o eleitoral também tem feito aí com algumas associações para poder capacitar ali as pessoas no uso da Libras, né, da língua brasileira de sinais. Enfim, são muitas as atividades, mas ainda muito por fazer, e por isso eu digo sempre, é importante que as pessoas com deficiência, o eleitor, a eleitora com deficiência, o candidato e a candidata com deficiência, procure sempre a Justiça Eleitoral, de preferência no ano anterior às eleições, para levar as suas informações, levar as suas demandas, para que a Justiça Eleitoral possa fazer aí todas essas adaptações necessárias. E claro, a gente não tem tempo aqui para isso, mas a gente eu já estou me convidando, voltar em 2026, Sessão 2! porque a gente vai precisar falar de números. Sim. Porque quem são os eleitores e eleitoras com deficiência? Maravilhoso. Que barreiras ainda precisamos remover para garantir a plenitude do voto? Mas mais do que isso, quem são os candidatos e candidatas com deficiência? Boa. O que precisamos fazer para termos mais e mais candidatos e candidatas com deficiência? Porque no final é isso que importa, a representatividade. A gente fala muito de participação, é importante, mas nós não podemos pensar na participação sem a representatividade. Porque no final é a mesma coisa que queremos para as mulheres. Não é só a participação política, o acesso a recursos. A gente quer que elas estejam nos parlamentos. Sim. A gente quer que elas estejam nas outras instâncias de poder. Então a mesma coisa vale para as pessoas com deficiência. A gente quer garantir todas essas condições para que elas façam uma boa campanha eleitoral e sejam eleitas e possam sentar nos parlamentos e outras instâncias de poder como qualquer outra pessoa. A gente ia pedir para ele dar um recado, ele já deu. Ele A gente sempre encerra o programa pedindo para passar um recado para os gestores, para os servidores. Mas, como o senhor já deu recado, eu vou só pontuar umas palavras que eu vou levar hoje para mim, para o meu final de semana, eu espero que todos levem. Compromisso com as legislações internacionais e brasileiras, que se transformem em um legado. Você que é gestor público, você falou uma palavra que para mim está tocando até agora. Gestor público, tenta enxergar a potencialidade da diversidade no seu órgão. Na hora de elaborar um ETP, na hora de elaborar um TR, na hora de promover uma ação de recursos humanos, uma ação de tecnologia, de inovação tecnológica, pense em todo o potencial humano que a diversidade vai agregar ao seu órgão. E quem vai ser beneficiado com isso somos nós. Nós que somos seres humanos, que temos família. Toda família tem uma pessoa com deficiência, conhece alguém com deficiência. Nós que somos cidadãos brasileiros, Você nós pode se que- tornar também que uma pessoa com conhecemos deficiência. exatamente experiências de outros países em que há maior acessibilidade, em que há menos barreiras. Decorridos 10 anos da lei, nós precisamos avançar, inclusive no campo político, que é de onde saem as decisões. Muito obrigada por essa palavra que eu vou trabalhar na minha mente o final de semana, enxergar a potencialidade, essas palavras, a potencialidade da diversidade humana. Amigo, o convite para o próximo podcast já está feito, a senha já está dada, mas eu vou Prioritária. além. Eu vou além. Esse convite, eu quero fazer um convite duplo. Sim, Quero chamar Ana Paula Feminella, querida amiga. querida amiga. Ana, fica o convite para você, secretária nacional da pessoa Isso, com deficiência, isso. que já esteve aqui em casa, inclusive, né? E eu acho que vai ser um bate-papo muito gostoso. Assim Eu peço que você deixe um recadinho, assim,
seria impossível não deixar algumas palavras. Claro. Então, olhe para a nossa Câmara da A minha- Verdade. A minha primeira palavra é de agradecimento, é claro. Um momento como esse a gente sempre aprende muito, porque são as coisas postas nas suas diferentes perspectivas, um olhar diferente sobre o que a gente ainda precisa fazer para garantir esses direitos. Eu queria terminar falando de empatia. Exatamente. Empatia me parece o ponto ali da verdadeira justiça. A gente lembrar que antes de qualquer norma, qualquer tecnologia, qualquer estrutura, antes de tudo isso que a gente discutiu aqui do ponto de vista técnico, né, o que faz uma instituição ser verdadeiramente inclusiva, acessível, é essa capacidade de ver o outro com humanidade. Isso que você disse o tempo todo no início do seu programa. E aí a gente vai falar também de alteridade, né, de compreender essas diferenças, né, não como obstáculos, mas como parte dessa nossa riqueza, da diversidade humana, como eu insisto tanto, que é só essa diversidade que nos permite ver de outras perspectivas, e se permite ver de outras perspectivas, nos permite inovação. E se permite inovação, permite não só desenvolvimento, como permite a nossa própria sobrevivência. Então é isso que eu queria deixar como recado. Não é recado, como mensagem, né, como um ponto para a nossa reflexão, porque a gente está sempre pensando como melhorar, como aperfeiçoar, como traduzir isso em realidade, para que o nosso poder judiciário, o nosso poder legislativo, o nosso poder executivo, todos os nossos governantes e autoridades vejam as pessoas com deficiência e todos os outros segmentos, né, com essa empatia tão necessária. A gente reconhecer a diversidade, como eu dizia, constitutiva mesmo dessa própria ideia de justiça. Sem diversidade não há legitimidade. Sem empatia não há vida, sociedade real. Sem democracia inclusiva não há democracia. Sem Estado democrático de direito inclusivo não há Estado nem democrático nem de direito. Muito obrigado. Amiga, que delícia essa entrevista! Maravilha. Muito obrigada, Obrigado, muito obrigada. Conte Bom, com a pessoal, E obrigado ao Kiko ali, que pilotou também as nossas picapes. É verdade. exatamente. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Critério Sustentável. Com gostinho de quero mais. Já tá dada a senha. A gente se vê no ano que vem com Joelson Dias para mais uma edição. E daqui a 15 dias, né, publicada essa edição, mais uma entrevista. A gente fica com vocês ficam com a gente, ó, bem com a gente, tá bom? Um beijo e tchau, tchau! Critério Sustentável. Oferecimento. GPS.